Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios dos nossos negócios, tá? Eu quero falar de maneira resumida, mas vamos tentar. Quais são os principais desafios que a gente encontra nos nossos negócios, no desenvolvimento dos nossos negócios? Esse vídeo, eu vou fazer um vídeo, tipo assim, faz tempo que eu não paro aqui para gravar um vídeo e publicar no meu YouTube. E eu acho interessante e importante deixar alguma coisa aqui importante sobre isso. Os desafios que a gente encontra na hora de criar um negócio, na hora de configurar um negócio, são vários. Você pode ter o desafio de investimento financeiro para você comprar a sua matéria-prima, ou investimento financeiro para você investir num curso, para você aprender uma atividade nova e poder oferecer numa consultoria. Ou você pode também ter o desafio de contratar alguém para fazer uma determinada demanda relacionada ao seu negócio. Então, quando a gente fala de negócio, o desafio financeiro ele é sempre presente. Eu acho que eu posso dizer de alguns desafios que eu tive, né? Desafios que eu tive e tenho, tá? Desafios que eu tive e tenho, eu já tive desafio relacionado à contratação de mão de obra, eu já tive. Eu estava numa parceria com uma outra pessoa e ela resolveu contratar uma outra pessoa para fazer uma determinada ação. Eu estava enrolada fazendo uma outra ação e ela estava querendo caminhar com aquilo. Só que quando a gente investe em algo, o ideal é que a gente conheça as pessoas. E ao mesmo tempo, a gente tem que entender que nada é automático. Se você não consegue configurar de maneira organizada o seu negócio de modo orgânico, logicamente, quando você passar para um modo financiado, modo de anúncio pago, digamos assim, provavelmente você não vai conseguir configurar o seu negócio. Vamos deixar esse ponto aí para um outro vídeo, talvez, para uma outra discussão. Um outro desafio que a gente tem quando a gente configura um negócio é o conhecimento. Seja você precisar investir um tempo para você aprender o conhecimento, ou seja, você pagar para obter o conhecimento, ou ainda você tirar um tempo seu para você aprender algo novo para o seu negócio. E ainda contratar também alguém que seja especialista naquele negócio. Quando a gente vai para a questão de contratar alguém especialista, o ideal é que você observe ao seu redor, analise sua rede de contatos e observe pessoas que tenham ideias e que trabalham já com aquilo, para que você possa ter, logicamente, melhores resultados em relação àquilo que você está propondo. Por exemplo, gente, eu vou precisar fazer uma equipe para fazer uma palestra para profissionais, para estudantes. Como é que eu vou organizar isso? Nós precisamos entender de que modo isso vai funcionar. Quais são as especialidades que a gente precisa ter? E o que aquelas pessoas vão contar para aquelas outras pessoas? E o que a gente precisa cultivar para falar sobre aquele assunto? Lógico que nem sempre a gente vai obter os melhores resultados, porque os melhores resultados muitas vezes vêm com o tempo e com a nossa sabedoria, e também com a nossa experiência, para que a gente possa fazer melhores escolhas. E isso é um grande desafio, né? É um desafio, um baita desafio. Muitas vezes, a questão relacional dentro das equipes de trabalho se torna um baita desafio, porque são pessoas diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes, às vezes até gerações diferentes que se encontram em grupos de trabalho.
Só que quando a gente está em equipes colaborativas, entendam, cultivem, cultivem equipes colaborativas. O que são equipes colaborativas? Ensine ensine o seu estagiário e diga para ele: você tem que passar esse conhecimento à frente, quando chegar o momento, quando chegar a época. Porque o que vai acontecer? Se você tiver em equipe colaborativa, todo mundo vai querer ajudar todo mundo. E todo mundo vai entender que o resultado de um é o resultado de todos. E todo mundo vai estar pronto para se ajudar. Quando a gente fala de engenharia, né, feliz ou infelizmente, isso não é uma opção, digamos assim. Já ajudaram outras pessoas e se sentiram traídas em algum momento. Mas isso é uma outra história, é uma outra questão. Mas, finalizando esse ponto, eu quero deixar aqui para você o seguinte: cultive o seu autoconhecimento. Porque quando a gente cultiva o nosso autoconhecimento, o que acontece é que aquilo que o outro trata em relação a gente, ou como o outro trata a gente, vai dizer em relação ao outro e não a gente. E a gente vai se sentir um pouquinho mais seguro para não absorver determinadas questões em relação a isso. Outra coisa, né, outro desafio relacionado à questão de negócios é o desafio de você ver o seu negócio. Muitas vezes a gente não vê o nosso negócio. Se a gente não vê futuro no nosso negócio, objetivo no nosso negócio, a gente não pode esperar que as outras pessoas o façam. Então a gente tem que cultivar a visão do nosso negócio, aonde a gente quer levar o nosso negócio, com quem a gente quer fazer parceria sobre o nosso negócio. E outra, as pessoas precisam ver nos seus olhos, os seus olhinhos brilharem quando você fala do seu negócio. Porque se você não consegue fazer os seus olhinhos brilharem em relação ao seu negócio, não espere que as outras pessoas acreditem no seu negócio se nem você acredita. Entenda isso, aceite isso, absorva isso e bola para frente. Gente, com relação a essa questão de desafios do negócio, eu acho que a gente vai ficar por aqui. E aí no próximo vídeo a gente conversa sobre outros temas. Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha, deixa teu like, te inscreve no canal e outra. Dá uma olhada aqui no link da descrição que vai ficar algumas indicações da Amazon. Eu estou voltando para a atividade, digamos assim, tá bom? Um beijo, um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau!